aqui muitas teorias, mas só que vamos olhar um bocado aqui as coisas porque é facto. Primeiro, a origem daquele produto naquele local. Em 2016 há um navio russo antigo que foi, penso que circulou pelas águas territoriais do Líbano e que foi interceptado pelas autoridades libanesas. E este navio carregava quase 3.000 toneladas de nitrato de amônio. Mas o nitrato de amônio, para quem não sabe, é usado tanto para fazer fertilizantes, como é usado também para fazer dinamites, para fazer bombas, para fazer explosivos também. E então o que é que acontece? Este navio, depois de material altamente perigoso. Exatamente. Este navio, depois de interceptado pelas autoridades libanesas, houve um impasse durante muito tempo. O navio ficou atracado no porto do Líbano e as tantas, parte da tripulação, a tripulação tinha ficado retida, tinha conseguido ir-se embora. E o comandante, penso que o comandante do navio ficou lá e, pelo que se diz, o comandante do navio fez, desde 2006, para 3 anos depois da situação, fez vários alertas, inclusive às autoridades russas, primeiro a embaixada russa no Líbano e depois até ao Kremlin também, sobre o tipo de material que eles tinham e que aquilo era o impasse que tinha que de facto que se resolver, sem sucesso. O que ele consegue fazer, segundo o que se diz, com as autoridades libanesas, conseguem fazer, uma vez que o navio era antigo, conseguem fazer com que aquela carga de nitrato de amônio saísse do navio e fosse alocada ao pé num dos espaços no porto do Líbano. O que é que acontece? Aqui um detalhe que é, ao lado do porto, ao lado do armazém onde estava o nitrato de amônio, havia também um armazém de armazenamento de material de pirotecnia. Portanto, o nitrato de amônio é um material reagente quando em mistura com outras substâncias reativas ou até com combustíveis, né? E ao que parece aqui uma questão também da forma como este material é acondicionado. Porque qual é a grande questão? Os especialistas em explosivos e não só dizem que o nitrato de amônio não pode ser, por exemplo, acondicionado durante muito tempo em sítios fechados, precisamente por causa da questão aqui destes riscos de incêndio, a questão da limpeza do próprio sítio, para garantir que não exista nenhuma outra substância reagente que possa criar então aquela reação. Pronto, isto do ponto de vista da origem, porque era uma das questões que punha a origem do material, porque é que aquele material estava guardado naquele lado. Agora, todos nós também sabemos aqui que existe, por outro lado, uma tensão entre o Líbano e Israel, já há muito tempo, porque se nós formos a ver, o Líbano tem 2 exércitos, praticamente, um formal e o outro formal, que é dividido aquilo pelo exército sunita, que é o exército, vamos considerar, oficial do Estado, e o exército xiita, que é a partida apoiado pelo Irão e pronto, e acaba no fundo por pertencer aqui à célula do Hezbollah. Uma das questões que se põe também em cima da mesa é, por exemplo, o nitrato de amônio, quando é usado como fertilizante, que os agricultores, as pessoas podem comprar, as pessoas que compram aquele material, no fundo tem que haver aqui uma comunicação prévia às autoridades para saber a natureza da compra e a quantidade da compra do material, quer para fertilizantes, quer para fazerem dinamites ou para fazer, que é muito usado também na construção. É preciso haver aqui esta comunicação. O que é que suscita aqui, entre aspas, não é alguma dúvida, mas algumas questões a ver. Sabendo da origem do produto, uma vez que as autoridades libanesas sabiam que aquilo estava acomodado lá naquele sítio, haveria algum controle sobre o material, uma vez que aquilo estava não sei quantos anos naquele porto? Será que em algum momento aquilo passou, há 6 anos, passou a pertencer a alguma entidade? Por exemplo, vamos fazer um bocado de especulação aqui. Será que, por exemplo, alguém ligado a alguma célula ligada ao Hezbollah, pronto, de forma disfarçada, entre aspas, pode ter comprado aquele material, ou podia haver o risco deste nitrato de amônio parar nas mãos erradas e ser usado
para fins menos corretos, né? Ou seja, há aqui uma série de questões, por isso é que eu acho que é prematuro falar-se em vamos dizer, em alguma ação deliberada. Eu honestamente, pela natureza do material, pelas questões, pela forma como aquilo pode ter sido acondicionado ou não, pela não fiscalização, temos que ver também aqui a hipótese de ter havido uma responsabilidade da parte do governo do Líbano de não ter eventualmente, depois da não resposta do governo russo, de não ter dado as condições devidas para a acomodação daquele tipo de material lá. Agora, isto acontece numa fase muito mal para o Líbano, que é porque acontece numa fase de uma grande contestação social. O governo do Líbano está sob pressão há muito tempo, portanto é um governo que já tem estado sob pressão já há muitos anos. A moeda desvalorizou mais de 80%, portanto existe um grave problema social também, e como muitas vezes se diz, o azar não vem só. Portanto, há mais um acidente desta natureza. As pessoas já estão pobres, já estão a ficar pobres. A moeda já desvalorizou. Há mais um acidente desta natureza que aumenta as despesas. Num Estado que não tem neste momento condições para fazer face a essas despesas, portanto aqui também uma situação muito complicada, mas tudo também pode ter muito a ver com a questão da negligência, por um lado. Agora, eu acho que o que nos vai ajudar a clarificar aqui, no meu entender, é conseguir se perceber, ok, desde o ponto é que a mercadoria ela chegou a partir do navio russo que foi interceptado e a mercadoria vamos considerar que foi apreendida, até os momentos antes daquilo, quem é que ficou com a responsabilidade sobre aquele material?